Boa noite. Feriado prolongado termina mais uma vez com um triste dado para Minas Gerais. O estado foi o que mais registrou mortes em acidentes no país. Em 4 dias de operação, 13 pessoas morreram nas BRs que cortam Minas Gerais. Durante as fiscalizações, agentes flagraram mais de 5.000 motoristas dirigindo em velocidade acima do permitido. Veja também, polícia investiga a causa de acidente que matou 2 mulheres em Contagem. Elas estavam em uma moto com outras 2 pessoas. A gente traz o alerta para quem tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral. O prazo para regularização termina em 1 mês. Só no estado, quase 1 milhão de pessoas estão com o título cancelado. 102 mil eleitores só aqui na capital. E ainda a preparação de Atlético e Cruzeiro para as estreias em competições internacionais. Eu te conto agora, ao vivo, no MG2. A Semana Santa terminou com um saldo preocupante de acidentes nas rodovias que cortam Minas Gerais. O estado liderou o número de mortes nas estradas durante o feriado. E a gente conversa sobre isso com a Raquel Freitas, que está na BR-040, onde a fiscalização flagrou motoristas cometendo várias infrações. Qual foi a mais comum, hein, Raquel? Boa noite para você. Ei, Mara, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no MG2. Uma das infrações que se destacam é o excesso de velocidade. A gente fala ao vivo aqui da BR-040 no bairro Califórnia, região noroeste de Belo Horizonte. Por aqui o limite de velocidade é de 70 km por hora, mas teve trecho onde o limite é de 110 km por hora na região metropolitana, que a PRF flagrou motoristas chegando até 166 km por hora. Minas foi o estado com mais mortes nas rodovias federais. E além da PRF, a Polícia Militar Rodoviária também divulgou o balanço das rodovias durante esse feriado de Páscoa. Os detalhes a gente vai ver agora na reportagem. Quem deixou a volta para esta segunda-feira encontrou acidentes pelo caminho. As imagens feitas pelo Globocop mostram esta cegonheira tombada no anel rodoviário de Belo Horizonte. O veículo que estava carregado se acidentou no fim da madrugada na altura do bairro Olhos d'Água, região oeste da capital. Na Fernão Dias, em Itaguara, outro tombamento de carreta. A ocorrência foi no sentido São Paulo. Uma pessoa ficou ferida e foi levada para a Santa Casa da cidade. A pista chegou a ficar fechada para os trabalhos de resgate, causando congestionamento no trecho. E os registros de acidente não se limitaram à volta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o estado foi o que mais teve mortes no país durante o feriado da Semana Santa. Em 4 dias de operação, 13 pessoas morreram nas BRs que cortam Minas Gerais. Em número de acidentes, só perdeu para Santa Catarina. Ao todo, foram 103 registros por aqui. Na BR-262, um casal morreu no limite entre as cidades de Moema e Bom Despacho, no centro-oeste do estado. As vítimas estavam em um carro que bateu em um caminhão. A frente ficou destruída. Na mesma rodovia, na cidade de Luz, uma batida entre um carro e uma carreta provocou a morte de 3 pessoas. Entre elas, mãe e filho, uma criança de 4 anos. Durante as ações de fiscalização, a PRF flagrou mais de 500 ultrapassagens proibidas e quase 5.500 veículos acima da velocidade permitida. Esta moto chegou a 151 km por hora. Já este carro, a 166 por hora. Nas estradas mineiras fiscalizadas pela Polícia Militar Rodoviária foram registrados 203 acidentes. Em 83 deles houve vítimas. 13 pessoas morreram. Os dados da corporação mostram que o número de ocorrências de óbitos caíram, mas as prisões por crimes de trânsito aumentaram nesse feriadão. 84 motoristas foram detidos em Minas. As infrações por embriaguez ao volante também tiveram alta, chegando a 669 registros. Uma combinação que não dá certo, tem que ser evitada, assim como o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas e o excesso de velocidade, principalmente em relação à severidade, o dano, a gravidade dos acidentes. Deve ser evitado e assim termos toda aí uma condução tranquila, uma condução segura em nossas rodovias. E um caminhão carregado com laranjas tombou nessa madrugada no bairro Madre Gertrudes, que fica na região oeste aqui de Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo sobe a rua. Aí, ao passar pelo cruzamento, ele perde o controle e olha aí,
acaba tombando. De outro ângulo, dá para ver a carroceria caindo e puxando a cabine do caminhão. O motorista contou à guarda municipal que seguia as orientações do GPS e aí acabou entrando num trajeto que é ruim para veículos pesados. Ele não se feriu. A carga ficou espalhada na pista e quem passava pelo local foi autorizado a pegar as laranjas. Esse caminhão foi retirado de lá e o trânsito já foi liberado. E a Polícia Civil investiga um acidente com uma moto que transportava 4 pessoas e matou 2 jovens hoje de madrugada também, só que foi em Contagem. O piloto não tem carteira de habilitação. Parentes das vítimas estiveram no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte para liberar os corpos. As jovens de 17 e 18 anos morreram em um acidente na Avenida General Davi Sarnoff, no bairro Cidade Industrial, em Contagem. Câmeras de segurança mostram um veículo passando aparentemente em alta velocidade. Segundo a polícia, 4 pessoas estavam em uma moto, 3 mulheres e um homem que pilotava o veículo. Em conversa com uma das vítimas, que se trata de uma menor de idade, uma menina, ela informou que estavam as 4 pessoas na moto, essa menina na frente, logo em seguida o condutor e outras 2 mulheres, uma maior de idade e uma menor, quando em determinado momento o condutor da motocicleta perdeu o controle, tentou recuperar o controle, contudo, ele colidiu no poste. 2 jovens morreram na hora. Elas estavam sem documentos. Uma passageira de 15 anos e o piloto da moto de 28 foram socorridos e deram entrada aqui no Hospital Municipal de Contagem. De acordo com a PM, o homem não tem carteira de habilitação. Por isso, segue escoltado pelos militares aqui na unidade de saúde. A PM informou que o piloto não estava bêbado, mas levava uma mulher no tanque, na frente dele, comprometendo a visão. Além do excesso de passageiros, a moto está com a documentação vencida desde 2021. A Polícia Civil investiga o caso. A perícia apontou que a moto pode ter atingido um poste primeiro, onde foi encontrada uma peça do escapamento e, na sequência, bateu novamente em outro ponto. E a gente fala ao vivo sobre esse assunto com o Júlio César Santos. Ei, Júlio, boa noite para você. O piloto e a passageira estão internados? Oi, Mara, boa noite para você, para todo mundo ligado no MG2 com a gente. Continua internado sim, viu? Internado sim, viu, Mara? A gente acompanhando este caso desde o início da manhã. Eu e Rodrigo Barraza passamos a tarde no local e também aqui no Hospital Municipal de Contagem. A gente conversou com a assessoria de imprensa do hospital, que informou que a menina de 15 anos está estável, está em observação e deve receber alta, mas não passou para a gente em qual momento ela vai receber essa alta. Já esse piloto de 28 anos, ele é acompanhado por uma equipe de neurologistas. Isso porque ele teve traumatismo craniano, bateu com muita força ali, a cabeça no chão, no momento dessa queda. Não há previsão de alta. Conversei com os policiais que fazem a escolta. Depois que ele receber alta, ele vai ser levado para uma delegacia para explicar o motivo, por que levavam excesso de passageiro na moto, por que estava também pilotando sem carteira de habilitação. Os policiais disseram que ele deve ficar no mínimo 5 dias internado aqui no hospital. Essas foram as informações repassadas pela equipe médica. A Polícia Civil então investiga esse caso. A Polícia Civil agora quer saber por que tinham muitas mulheres ali naquela moto. Ele carregava muitas mulheres e quer entender também se há outras pessoas envolvidas. Por isso, o depoimento dessa adolescente de 15 anos é muito importante. Ela vai prestar depoimento assim que tiver alta. É com você aí, Marta. Muito obrigada, viu, Júlio, pelas informações. A Justiça decidiu hoje que vai a júri popular o homem acusado de matar o funcionário de uma concessionária no bairro São Luís, na região da Pampulha, em maio de 2024. Na época, nós falamos sobre essa notícia aqui nos nossos telejornais. O réu Marcélio Lima de Barros passou por exame de insanidade mental durante a fase de instrução do processo e o laudo apontou que o acusado era parcialmente incapaz de entender o caráter criminoso de seus atos em razão de uma perturbação psiquiátrica.
De acordo com a decisão do 2º Tribunal do Júri da capital, a condição deverá ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença. Marcelo foi preso em flagrante depois de assassinar Alexandre dos Santos Queiroz, de 65 anos, a tiros dentro da agência de carros. Segundo o boletim de ocorrência, o homem fugiu após a execução. Na época do crime, ele disse à polícia que o assassinato foi motivado por vingança. E a Corregedoria da Polícia Militar vai apurar a atuação de PMs durante uma operação contra o tráfico de drogas que terminou com um menino de 3 anos baleado na região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. Quem chega agora é o Hernani Fiuza. Hernani, boa noite para você. Qual que é o estado de saúde dessa criança, Hernani? Ei, Mara. Boa noite aí a você, a todos que nos acompanham. Segundo o Hospital Odilon Berens, o estado de saúde é considerado estável, sem risco de morte. Essa criança foi levada primeiro para a UPA Venda Nova e em seguida veio transferida para cá, onde passou por uma cirurgia para a retirada da bala. A criança, como você disse, de apenas 3 anos, foi atingida no braço direito durante essa perseguição policial no aglomerado Campo do Oriente, que fica no bairro Céu Azul, na região de Venda Nova. No boletim de ocorrência, a Polícia Militar registrou que estava realizando uma operação contra o tráfico de drogas nesse local e que 3 homens fugiram ao ver os militares se aproximando. Segundo a PM, um dos suspeitos estava armado e entrou em um beco. Momento em que um dos policiais fez um disparo. Logo depois disso, os moradores avisaram que a criança tinha sido atingida. A Polícia Militar informou que o militar envolvido está recolhido no batalhão de choque e que a arma dele será periciada. A Polícia Civil também foi ao local para coletar vestígios. Nessa operação, um homem de 26 anos foi detido suspeito de envolvimento com um tráfico de drogas. Um adolescente chegou a ser abordado, mas foi liberado. Já o suspeito, que estava armado, conseguiu fugir, viu, Mara? Obrigada pelas informações, viu, Hernani? Que essa criança aí se recupere bem. Olha, depois de 6 meses em obras, a Serraria Souza Pinto foi reaberta hoje. O espaço de eventos, que é ligado ao governo do estado, é administrado pela iniciativa privada. Um patrimônio renovado. Do lado de fora, a revitalização total da fachada. Dentro, modernização completa, desde a rede elétrica, hidráulica, até a reforma de banheiros, bares, bilheteria e áreas de apoio. A reinauguração da Serraria Souza Pinto foi hoje à tarde, após 6 meses de obras e investimentos de 12 milhões de reais. A gente fez revitalização da fachada, mantendo a originalidade, fizemos revitalização das esquadrias também, mantendo a originalidade com empresas especializadas nesse tipo de restauro. Externamente, na entrada do estacionamento, nesse entorno, todo o calçamento ele é da época de construção da serraria, isso também foi mantido. A Serraria Souza Pinto foi inaugurada em 1912, apenas 15 anos depois da fundação de Belo Horizonte. Foi construída para fornecer madeira para a expansão e manutenção da rede ferroviária de Minas e para as indústrias da nova capital. Na década de 80, a serraria foi tombada como patrimônio cultural do estado. Em 1990, a serraria fechou as portas e só voltou a funcionar 10 anos depois como um espaço cultural. Mas o patrimônio também ficou marcado pelo vandalismo. O espaço foi alvo de pichações diversas vezes. Em 2024, o governo de Minas transferiu a gestão do espaço para a iniciativa privada. O consórcio Nova Serraria venceu a concorrência para administrar o local até 2044. A gente vai fazer mais um investimento lá fora, vamos colocar um palco embutido lá fora para ter esse evento externo, né? E vamos sempre acompanhar a tecnologia, né? Principalmente questão de inteligência artificial, o que a gente pode trazer de inovação sem perder a essência. A Serraria Souza Pinto fica no hipercentro de Belo Horizonte e integra o conjunto arquitetônico da Praça da Estação. Com área total de 10 mil metros quadrados, tem capacidade para receber até 5.200 pessoas em shows e 2.500 em eventos corporativos. Com a revitalização da Serraria Souza Pinto, o Centro Histórico de Belo Horizonte deve ganhar um novo fôlego, com o fortalecimento do turismo de negócios e da economia criativa. A expectativa é que esse espaço receba todo ano
mais de 100 eventos, como feiras, mostras culturais e congressos. Significa que nós estamos trazendo pessoas para o hipercentro e somente com pessoas é possível requalificar os espaços. O diretor executivo da concessionária disse ainda que investiu em segurança na serraria com instalação de câmeras e também um posto externo de vigilância. Minas Gerais tem quase 1 milhão de eleitores com títulos cancelados por ausência de voto e justificativa em 3 eleições consecutivas. Para votar em outubro deste ano, essas pessoas precisam ficar atentas. O prazo para regularizar a situação termina em 1 mês. E esse alerta também vale para quem vai tirar o primeiro título. A Amanda fez 18 anos em outubro do ano passado e ainda não tinha título de eleitor. Quando soube que o prazo para tirar o documento termina daqui a 1 mês, ela não quis deixar para a última hora. Vai começar a encher aqui mais, eu não queria vir num período que estava mais cheio. E é importante votar, né? Fazer parte da política do Brasil. E é essa a orientação para quem vai votar pela primeira vez ou tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral. Não deixar para a última hora. Quanto antes procurar um dos postos, menos fila vai enfrentar. Por isso mesmo, o Davi não quis perder tempo. Eu não queria tirar de última hora, né, para não pegar fila e não ficar muito tempo aqui parado, né? E tem muita gente que precisa se apressar. Só no estado, quase 1 milhão de pessoas estão com o título cancelado. 102 mil eleitores só aqui na capital. Além de não poder votar, quem está nesta situação fica impedido de emitir documentos, de participar de concurso e até de receber salário em cargo público. Já para os mais de 16 milhões de eleitores que estão aptos a votar, o prazo até 6 de maio serve também para pedir transferência do local de votação, cadastrar a biometria ou solicitar voto em local com acessibilidade. Quem quiser pode agendar, fazer agendamento para poder ser atendido. Então é muito importante que o eleitor se adiante, não deixe para a última hora que provavelmente vai enfrentar filas. A Marice não conseguiu votar na última eleição e não tinha justificado a ausência. Aproveitou que estava perto da central de atendimento do eleitor de Belo Horizonte e já regularizou a situação. Quanto mais rápido vier, melhor, porque hoje está vazio, mas ninguém sabe o dia de amanhã, né? Se vai estar cheio ou não, então eu prefiro vir logo. O seu Antônio tem 87 anos e veio cadastrar a biometria. O aposentado não é obrigado a votar, mas faz questão de exercer o direito de cidadão. Todo cidadão que se preze pela nação tem que votar, né? Nunca falhei. E enquanto eu puder votar, vou votando. O G1 fez uma reportagem com todos os detalhes de como atualizar o cadastro eleitoral aqui em Minas. Para ler, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí disponível na tela da sua TV. O prazo vai até o dia 6 de maio. No nosso portal tem os serviços disponíveis, os documentos necessários e também como é feito o agendamento. Então, dá um pulinho lá para conferir tudo. Ainda sobre eleições 2026, terminou o prazo para quem vai concorrer às eleições deste ano deixar cargos públicos. Graciela Andrade vai contar para a gente, porque também teve dança das cadeiras, não é, Graci, nos partidos, por causa desse detalhe, desse prazo. Boa noite para você. Isso mesmo, Mara. Boa noite para você, boa noite a todos. O cálculo é feito com base na data do primeiro turno das eleições, que neste ano vai ser no dia 4 de outubro. Ao todo, 17 deputados estaduais, 12 federais e 2 senadores mineiros trocaram de partido no período quando a legislação permite a mudança sem risco de perda de mandato. No mesmo prazo, prefeitos também deixaram os cargos para disputar as eleições conforme determina a legislação eleitoral. Isso vale também para os governadores. Foi o que aconteceu com Romeu Zema, do Novo, que renunciou ao cargo de governador para concorrer ao cargo de presidente. O objetivo é evitar, que esses futuros candidatos e candidatas utilizem a estrutura e os recursos para obter algum tipo de vantagem eleitoral. Neste QR Code que está aparecendo aí na tela, você vai encontrar uma reportagem com mais detalhes sobre esse assunto. Mara? Muito obrigada, viu, Graciela, pelas informações.
E a gente traz um alerta para os passageiros que usam o metrô daqui de Belo Horizonte. Tem mudança de hoje até o próximo domingo. O intervalo entre as viagens vai ser de 20 minutos, das 8 às 11 horas da noite, até sexta-feira. No mesmo horário, os trens vão passar em apenas uma via nas estações Santa Efigênia e Santa Teresa. Os passageiros precisam ficar atentos para não pegar o metrô na direção errada. No sábado e no domingo, o intervalo vai ser de 21 minutos durante todo o funcionamento. As estações Gameleira e Calafate vão ter operação apenas em uma via. A Metrô BH, que é a concessionária que opera o serviço, explicou que as mudanças são para a manutenção das sinalizações e também para as obras de infraestrutura na linha 1. Amanhã devemos ter tempo firme aqui em Belo Horizonte. A previsão, segundo a Climatempo, é de uma terça-feira sem chuva e calor. Olha aí, a temperatura máxima deve ser de 30 graus. A chuva, gente, deve voltar a aparecer lá para o meio da semana, e isso como efeito da passagem de uma frente fria, tá? Que vai avançar aí do sul do país, aqui para a região sudeste. A prévia, então, por enquanto, para BH é essa que está aí na tela. Na quarta ainda vamos ter um dia quente, seco, e na quinta estão previstas pancadas mais fortes de chuva à tarde e à noite. E aí, olha, vocês observam comigo que a partir de quinta-feira, né, a gente tem uma queda nas temperaturas. Na região metropolitana, amanhã também não chove não. Destaque aí para Nova Lima, onde teremos mínima de 17, máxima de 25 graus. Em Contagem, temperatura mínima de 18 e máxima de 27 graus. E nas cidades de Betim e Juatuba, mesma coisa, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Agora vem aqui comigo porque começou a funcionar nesta segunda-feira aqui na capital o serviço móvel de atendimento a cães e gatos em situações de urgência e emergência. Chama SamuVet e esse assunto, claro, é destaque no nosso portal G1, nosso portal de notícias. Tá aqui, olha, serviço gratuito de resgate de animais começa a funcionar em BH, como eu disse. Olha aí, ó, já tudo preparado para atender, então, quem entrar em contato com o SamuVet. Gente, ele vai funcionar de graça, tá? 24 horas, todos os dias, e vai atender a casos de atropelamentos, fraturas, hemorragias, risco iminente, né? Ou então em locais de difícil acesso, né? Vai ter esse tipo de ocorrência também vai ser atendida. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as equipes, elas estão espalhadas aí por pontos estratégicos aqui de Belo Horizonte para agilizar o atendimento. Então, para saber todos os detalhes de como pedir o SamuVet, é só acessar o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Olha, vão ser atendidos até 85 casos mensais, essa é a expectativa. E vamos agora para o intervalo e na volta tem futebol aqui no MG2. Ao vivo do Equador, vamos mostrar a preparação do Cruzeiro para a estreia na Libertadores e do Atlético na Copa Sul-Americana. Agora, 7 horas e 32 minutos. Estamos de volta com o nosso MG2 e olha, Atlético e Cruzeiro estreiam nesta semana nas competições continentais. O Atlético vai embalado pelos bons resultados no Brasileirão. Qual o efeito de 2 vitórias seguidas no Brasileirão? Há 2 jogos atrás a gente tinha certeza que a luta era lá embaixo, agora essa luta é lá na frente. O atleticano é muito iludido, né? Eu tô acreditando no título. Ontem, contra o Atlético Paranaense, o Galo só precisou de 5 minutos para aumentar a confiança do torcedor. Gol! É de Vitor Hugo! O segundo foi de Gustavo Scarpa, também com desvio na defesa. E no finalzinho, Julimar fez o gol de honra do time paranaense, 2-1. Eu acho que é seguir pontuando, seguir bem no campeonato. A gente tem grandes objetivos para esse ano. Foi a 4ª vitória do Atlético no Brasileirão. O time chegou a 14 pontos e subiu para o 8º. Na próxima rodada, no sábado, enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Mas antes disso, tem a estreia na Copa Sul-Americana, quarta-feira, contra o Puerto Cabello, na Venezuela.
Eu acho que a gente quer chegar em todas as competições, óbvio. A gente sabe que é difícil manter em todas, mas é ir trabalhando dia a dia, degrau por degrau, para ver como as coisas vão caminhar. O fim de semana foi amargo para o Cruzeiro. Foi goleado pelo São Paulo no sábado, 4-1. Com apenas uma vitória em 10 partidas, o time do técnico Arthur Jorge é o vice-lanterna do Brasileirão. Nós estamos todos muito preocupados, já disse isto, desde o meu primeiro dia, que nós tínhamos muito trabalho a fazer. De São Paulo, o Cruzeiro viajou direto para o Equador, onde enfrenta o Barcelona de Guayaquil na estreia da Libertadores. É a volta do time à principal competição do continente depois de 7 anos. É uma competição que a gente sabe que é muito difícil, onde a gente precisa fazer um bom jogo e vencer para recuperar a nossa confiança. E o Cruzeiro já está no Equador para a estreia na Libertadores. Não bastasse um momento difícil no Brasileirão, o time ainda tem problemas para o jogo de amanhã. Não é isso, Maria Cláudia? Boa noite para você. Oi, Mara, muito boa noite para você também, todo mundo que está com a gente aqui no MG2. É isso, né? O Cruzeiro desembarcou ontem à noite aqui em Guayaquil, no Equador, com 2 desfalques na delegação, 2 jogadores de meio de campo, o Wallace e o Lucas Romero. O Wallace foi cortado por decisão da diretoria do Cruzeiro depois de um ato de indisciplina. Segundo o Cruzeiro, ele teria descumprido uma norma de conduta do clube ao desrespeitar um companheiro de clube. O Cruzeiro não deu detalhes, tá, do que aconteceu, mas de acordo com as nossas apurações, ele teria criticado companheiros de clube em um grupo de troca de mensagens. O Wallace estava com a delegação do Cruzeiro em São Paulo, de lá retornou para Belo Horizonte e, inclusive, nem deve jogar mais pelo Cruzeiro. O outro desfalque, né, do Lucas Romero, foi por questões físicas. O Romero sentiu a coxa no treino que aconteceu antes do embarque em São Paulo, por isso o departamento médico do Cruzeiro entendeu que era melhor que ele retornasse para passar por exames, não veio aqui para o Equador. Para suprir essas ausências, o Japa, que também é jogador de meio de campo, veio hoje aqui para o Equador, já está por aqui e se encontrou com a delegação do Cruzeiro, que fez o último treino de preparação para essa estreia na Libertadores hoje à tarde no estádio do Emelec, que é o maior rival do Barcelona, mas foi um treino fechado, né? A gente não teve acesso e nenhum jogador do Cruzeiro deu entrevista aqui no Equador, nem vai falar antes da partida. A estreia, né, amanhã vai ser no estádio Monumental, o estádio do Barcelona, um estádio muito grande, com capacidade para cerca de 60 mil pessoas, e a torcida do Barcelona é a maior do Equador, então a expectativa é de um bom público. A gente está no nível do mar, não vai ter problema de altitude, mas está muito calor, viu, Mara? As temperaturas acima dos 30 graus por aqui, inclusive durante a noite. Volto com você. Muito obrigada pelas informações, ótimo trabalho para vocês aí. Maria, tchau, tchau. É isso, para rever nossas reportagens, dá aquele pulinho lá no Globoplay. Você pode participar também, claro, das redes sociais. Anote aí, @mg2.globo. O Jornal Nacional começa às 8h30. Ótima noite. A gente se vê amanhã.